Esse aqui é o Kamatsu. É o sinal vocálico que é colocado na parte inferior de uma consoante no hebraico. Esse Kamatsu, nós aprendemos que tem um fonema de A. A. Porém, nós temos aqui uma novidade. O Kamatsu pode também ter o som de O. O Kamatsu A é o comum, é o que mais se espera, é o que mais tem, é o Kamatsu, o som de A. É o Kamatsu Gadol, Kamatsu grande, Kamatsu longa, uma sinal vocálico longo, certo? Mas em algumas situações ele aparece como Kamatsu Katon. Aqui você vai achar Katan, Katon, algumas nomenclatura talvez um pouquinho diferente. Em que situações? Kamatsu Katon ocorre quando a sílaba é fechada e átona. Então, numa palavra onde a sílaba é fechada, ele aparece, onde aparece na sílaba fechada e átona, esse Kamatsu pode ser o Kamatsu Katon, ou seja, Kamatsu breve, Kamatsu com som de O, o fonema de O. O que é uma sílaba fechada e uma sílaba aberta? Sílaba fechada, quando termina em uma consoante sem vogal. Nós aprendemos que a sílaba ela sempre tem que ter uma vogal. Nós estamos falando de vogal, mas para facilitar a leitura, porque, na verdade, é sinal vocálico. Então, o hebraico não tem vogal, mas tem sinal vocálico. Então, vamos chamar de vogal. Então, quando uma consoante e uma vogal é uma sílaba. Mas, às vezes, pode ter duas consoantes. A sílaba fechada pode ter duas consoantes. Ou seja, três elementos, duas consoantes e uma vogal. Quando a sílaba é aberta, ela tem uma vogal e uma consoante, dois elementos. A sílaba é fechada quando uma consoante, com uma consoante com a shivá nasce. É uma shivá muda. Shivá nasce. Narra. Na verdade, é narra. Aí tem que forçar a garganta, né? A gente não tem. Não tem o costume de usar essa garganta para falar alguma coisa. Mas, shivá narra. Quando tem um dagesh hazak, dagesh forte, que duplica a consoante. O dagesh fraco acontece naquelas consoantes do pecado de Kefat, né? O B, K, Kaf, o G, o Gimel, o Tal, são consoantes do Begat de Kefat, que ela pode ter uma dagesh fraco. Então, malaguês, quando é forte, duplica a consoante. Shiva, nar. Então, midbar. A gente nem fala, nem pronuncia esse Shiva. Midbar. Certo? Então, ele que está fechando a sílaba. Está tornando a sílaba fechada. Midbar. Certo? E agora, o que é uma sílaba aberta? Sílaba aberta quando tem uma vogal e uma consoante. Aqui nós temos uma sílaba aberta, porque uma vogal e uma consoante. Vogal e uma consoante. Sílaba aberta. Aqui também tem um het, né? E um iret. Também é uma sílaba aberta. Aqui uma sílaba, outra sílaba e a terceira sílaba. Essa terceira sílaba é uma sílaba fechada. Veja bem aqui, porque termina em uma consoante. Temos aqui uma consoante, outra consoante e uma vogal. Sinal vocal que nós chamamos de vogal. Patar, né? Não é isso? Então, uma sílaba aberta, outra sílaba aberta, uma sílaba fechada. Então,
Quando tem uma vogal e uma consoante, é a sílaba aberta. Interessante também observar que as guturais Aleph e Re não fecham sílaba. Então, essas guturais, quando aparece, ela não fecha sílaba. Certo? Vamos ver alguns exemplos de Kamat Gadol. Kamat Gadol é o Kamat normal, que a gente, vamos dizer normal porque é o comum, né? O que mais aparece é quando o Kamat tem um som de A. Midbar, midbar. Aqui nós temos uma sílaba fechada, porém é uma sílaba tônica. Então, por ser sílaba tônica, o som, a vogal, né? Essa vogal fica vogal longa. Se é vogal longa, é o Camates com som de A, certo? E aqui embaixo? Isso aqui é você perdeu. Então, você perdeu é a tradução, né? Não se assuste. Então, aqui nós temos sílabas abertas. Para cá de tá. Sílaba aberta. Essa aqui é uma sílaba aberta. Observe que só tem uma consoante e uma vogal. Então, se é sílaba aberta, é Camates Gadol. É o Camates longo. Aqui nós temos uma vogal, uma palavra com duas vogais Camates. Dois Camates. Aqui tem um daguecho fraco, né? Porque aparece na primeira sílaba, iniciando a palavra. Essa palavra traduzida como palavra. Davar é palavra. E é muito usado, sempre é usado para mostrar esse assunto, Camates Gadol. Camates Gadol, Camates Caton. Então, ela aparece muito nas gramáticas. Então, se a sílaba é aberta, é a vogal longa. Aqui já temos a sílaba fechada. Porém, é uma sílaba tônica. Se a sílaba é tônica, então é o Camates Gadol. Camates Gadol. Correto? Essa palavra ela aparece no primeiro verso da Bíblia. Do verbo criar. Ele criou. Bara. Bara. Ele criou. Aqui nós temos o Camates. Camates não. Patá, perdão. Patá também tem o som de A. Também tem o som de A. Certo? Aqui nós temos o Resh com um Camates. E esse Camates aqui é Gadol, Camates Caton. Camates Caton ou Camates Gadol. Ora, aqui nós temos duas consoantes, certo? Duas consoantes. E agora? Tem o som dele, o correto é o som de A. Por quê? Lembre-se que eu falei que o Aleph não fecha a sílaba. O Aleph não fecha a sílaba. Ou seja, aqui é a sílaba aberta. É como se não existisse essa consoante Aleph. O Aleph e o Re não fecham a sílaba. Como é que fica então? Bará. Fica desse jeito. Som de A, porque é patá. E aqui o som de A também, porque é a sílaba aberta. Certo? Nós vamos separar a sílaba dessa palavra. Aqui o artigo entrou na palavra e quando se anexa na palavra, torna-se uma palavra somente. Então, que o artigo
é formado por re, com patá, e o dagueche. O dagueche é do artigo. Então entrou aqui também. Então o que acontece? Vamos separar essas sílabas. Aqui nós temos um dagueche forte ou fraco? Dagueche fraco acontece com aquelas consoantes do becate kefate. Então, aqui não faz parte do becate kefate. Não faz parte. Então, é um dagueche forte. O dagueche forte duplica a consoante. Então, essa consoante aqui, ela tem que ser duplicada. Então, nós temos aqui a primeira sílaba formada pelo re, com o patá, e também uma das 10 que foram duplicadas, que foi duplicada essa letra. Então, aqui nós temos uma e forma uma sílaba. Então, aqui nós temos uma sílaba fechada. Sílaba fechada. Então, essa palavra tem uma primeira sílaba fechada, não é aberta como pode parecer. E aqui nós temos, fica duas, né? Duplicada. E essa segunda sílaba é formada, a segunda sílaba é formada pelo shin, se é o shin. Se esse pontinho tiver de cá, é assim, tradução como essa. Como é shin, como é de cá, é shin, SH, é um som de SH. Chá, achar. Esse Kamatsu é o quê? Ele está na sílaba aberta. Então, é o Kamatsu normal, o Kamatsu comum, o Kamatsu com fonema de A. Então, essa sílaba aqui é aberta, certo? Então, aqui é a sílaba aberta. A chamar, som de A, porque é o patá. E a última sílaba, chamar essa última letra aqui, ela é o quê? Ela é mem, a mesma letra. As duas são a mesma. As duas são a mesma letra. Certo? E só que esse aqui é a última letra da palavra, última consoante. Ela muda a forma. Não é um mem assim, mas é o mem, é o mesmo mem, o som de M, né? Então fica. Então, como é que fica essa palavra? Fica a chamar. Então, esse Kamatsu é Kamatsu com som de A. Eu queria voltar atrás um pouco para mostrar os sinais vocálicos, certo? Sinais vocálicos. Então, é o seguinte, que nós temos as vogais longas. As vogais longas. O Kamatsu com som de A, e aqui nós temos as vogais breves. Esse aqui também é Kamatsu, mas o som é de O. É a mesma forma, mesma letra, aliás, mesmo sinal diacrítico, certo? Aqui nós temos Kamatsu, Serê. Aqui nós temos o Irik com Yud. Então fica uma mãe de leitura. Todas as mães de leituras são vogais longas. Aqui nós temos o Shurik, som de U. Aqui é A, E, I, U. E aqui temos Holy Valve, Holy comum, né? Só ele sozinho. Mas os dois Holy são vogais longas. Então aqui nós temos as sinais vocálicos, as vogais breves. Nós temos aqui as vogais breves. Kamatsu,
som de O. Kibutz, som de U. E o Irik, só o Irik sozinho, não é com Yud, né? Com Yud ele fica uma vogal longa. Aqui é o sinal vocálico, vogal breve. Segol também é o E, só que é um E breve. E o Kamatsu também é um som de A. Kamatsu é o mesmo som de A, só que ele tem vogal breve. Vamos ver agora palavras com Kamatsu Katon. Palavra com Kamatsu Katon. Aqui nós temos Orma. Orma. Peraí. Orma. Esse aqui é o Kamatsu, mas som de O. Som de O. Orma. Que nem aparece, né? Esse som. Esse aqui, sem gaguejo, tem um som de mais aproximado ao R, ou H. Orma. Então, palavra com Kamatsu Katon. Aí é o seguinte, se essa palavra tiver aqui um meteg é um pontinho assim, esse sinal aqui é da ênfase, dá ênfase à palavra, a sílaba. Meteg é um sinal que significa freio. Então, se tiver esse meteg, aqui já não é mais ormar. Aí, aqui já é armar. Ormar, sem o meteg, é sabedoria. Mas armar com o meteg, que dá ênfase a essa sílaba, que torna o som de A, aí a palavra muda, é outra palavra. Significa seja sábia. Então, seja sábia é outra palavra. Entendeu? Então, nós temos que mudar alguma coisa aqui. O Kamatsu Katon ocorre quando a sílaba é fechada e átona. Aumentou essa expressão. Então, o Kamatsu Katon ocorre quando a sílaba é fechada e átona, sem o meta. Então, vamos voltar lá. Beol é com tudo ou em tudo. Isso aqui é uma se vocês lembram, que é uma preposição, que significa em. Beol. Aqui nós temos orfa. Por que orfa? Porque aqui nós temos uma sílaba fechada. Essa sílaba é fechada porque tem duas consoantes e uma vogal. Então ficou orfa. Esse aqui é sinal de som de O. Esse aqui é o som, fonema de A, normal. Orfa. Por que aqui é colo, aqui é O? Porque a sílaba, essa sílaba, ela é fechada. Lembra do gaguejo aqui? Esse gaguejo é gaguejo forte, esse aqui é gaguejo fraco. Duplica. Então, essa sílaba vem até aqui, ó. Essa consoante duplica, então a sílaba vem até aqui, certo? Então fica colo. E a última sílaba é formada por mais um desse aqui, porque duplicou. Aqui tem duas consoantes, colo. E aqui fica sílaba fechada e átona. Então é O, som de fonema de O. Aqui, essas três palavras são palavras com som com Kamatsu Katon por causa exatamente do gaguejo. Aqui é a mesma coisa, oni. Gaguejo forte, duplico gaguejo, sílaba fechada e
som de O, fonema O, ONI. Amon quer dizer, mais provável que seja artesão ou artista, certo? Rataf Camadas é o mesmo, Camadas Caton, porque é onde aparece Camadas com som de O. Por que tem som de O? Quando tem esse VAR junto, né? Chivar junto, torna-se uma semivogal, então é uma vogal mais fraca. Então aí muda o som do Camadas. Esse conjunto aparece com patar, aparece com segol e aparece com Camadas. No Mi aparece vogal, isso que é vogal longa. Se tivesse só o Ilic, sem esse Yud, que é o nosso Y, né? Se não tivesse aqui sem ele, isso aqui seria uma vogal breve. Mas com esse conjunto, chamado mando de leitura, torna-se uma vogal longa. E aqui nós temos um Camadas que antecede ao Rataf Camadas. Então fica O, no, Mi. O que significa no, Mi? No, Mi é Noemi, foi traduzido como Noemi. Então vamos concluir a nossa definição de Camadas Caton. O Camadas Caton ocorre quando a sílaba é fechada, hiátona, e sem o méteg, ou ainda quando ela precede uma sílaba com Camadas, como Rataf Camadas. O próprio Rataf Camadas é também um Camadas Caton, correto? Então lembra que no é um Camadas, mas como ela precede uma sílaba com Rataf Camadas, então Camadas Caton é isso. Ocorre quando a sílaba é fechada e átona e sem o méteg. O méteg é aquele sinalzinho pequeno que torna-se, dá ênfase àquela sílaba e volta a ser o A, o som de Camadas com som de A. Ou ainda quando ela precede uma sílaba com Rataf Camadas. No caso no Mi, certo? Outra coisa. O Rataf Camadas é sempre um Camadas Caton. Então sempre tem o som de O, correto? Então aqui nós temos, nesse desenho, pode ver, nós temos o conjunto, né, o Rataf Camadas, e um Camadas que precede, ou seja, na sílaba anterior. Aqui é a primeira sílaba, aqui é a segunda, ou pode não ser da primeira, mas se tivesse outra aqui seria a segunda sílaba, terceira. Então antecede ao Camadas, ao Rataf Camadas. Rataf Camadas seria isso aqui. Então aqui é som de O, que também é som de O. Aí está a explicação. Então pegue essa aula de hoje, observe, passe mais de uma vez, né? Passe algumas vezes esse vídeo e aos poucos, né, você vai memorizando. Correto seria voltar lá no nosso curso, lá na aula 0,